sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, com praças e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. O antissemitismo. O antissemitismo na antiga terra dos cananeus e o antissemitismo mundial. A repatriação da nação de Israel em 1948, previsto pelo profeta Daniel. Em novembro de 1947, a ONU, num fórum específico, adotou a Resolução 181, dividindo a Palestina, dando 18% aos judeus e 82% aos árabes. E Jerusalém passou a ser uma cidade internacional. Este conceito de Jerusalém ser uma cidade internacional fazia parte da dialética das Nações Unidas e do Vaticano, contrariando o propósito de Deus para com a aliança estabelecida com o seu povo. Os conflitos entre Jacó e Esaú, ou Javé e Alá, aumentaram. O mundo árabe rejeitou a resolução e exige toda a Palestina. Se verificarmos as divisas geográficas dos mapas do mundo árabe, não consta a existência de Israel. Mas em 14 de maio de 1948, Israel, em meio a sangue, lágrima e escárnio, alvora sua bandeira com um triunfo de glória digno de um povo que espera em Javé, e declara sua independência como nação novamente. Porém, sem nenhuma trégua, foram invadidos por 6 nações árabes, com uma esmagadora diferença em número de soldados, armas, tanques de guerra e aviões. Os judeus ganharam uma pequena faixa de terra estreita da ONU, sem defesa e rodeada de inimigos vorazes. Tinha tudo para serem extintos como povo e como nação independente. Os colonos e sofrido povo judeu derrotaram os inimigos, revelando ao mundo a veracidade da palavra de Deus. Ao longo da trajetória deste povo, desde 1948, Israel tem vencido todos os povos que atravessaram seu caminho até agora para tentar aniquilá-lo, pois é este o propósito do mundo árabe. Os muçulmanos desde a infância e aleitamento recebem o ódio contra os judeus e são ensinados que é um dever religioso matar judeus. Sonham e lutam pelo extermínio da nação e promovem festas para honrar os assassinos e a Maomé. Os que ferem e matam judeus são promovidos socialmente e recebem promessas de recompensa na vida pós-morte. O fundamentalismo islâmico tem intenções a nível global. Vai além dos judeus, a ordem de Maomé é: a última hora não virá antes que os muçulmanos lutem contra os judeus e os matem. A mídia mundial nomina os terroristas muçulmanos de radicais extremistas. Estes adjetivos fazem parte da gênese do mundo muçulmano. É um combate que se origina entre Jacó e Esaú. Virão os dias do luto de meu pai e matarei a meu irmão Jacó. Não existe nenhum exagero dos meios de comunicações internacionais. O mundo sabe e sofre as ações do islamismo. Estas nominações são fiéis aos desígnios destes povos maometanos. Não tomarei por confidentes e amigos os judeus, nem os cristãos. Matai os idólatras, os não muçulmanos. Líderes muçulmanos, religiosos e políticos em toda a história perseguiram e criaram perjúrio contra o povo judeu, assim como fazia Hitler, usando rádio e alto-falantes nas ruas e nas mesquitas. Muammar Gaddafi, no seu discurso venenoso e impiedoso, bradava dizendo:
Israel deixará de existir. Ele está falando por todos os árabes, pois o extermínio dos judeus é ensinado para as gerações muçulmanas desde o aleitamento materno. O ministro de Educação da Síria disse: o ódio com que doutrinamos a mente dos nossos filhos desde o parto é sagrado. Um livro-texto de adolescentes egípcios declara: Israel não viverá se os árabes forem firmes no seu ódio. E um livro da pré-adolescência da educação dos egípcios diz: os árabes não desistem de trabalhar em prol do extermínio de Israel. Embora existindo pressão mundial para que Israel aceite um acordo de paz com os árabes, o bom senso dirá ao mundo que será um ato insano da parte dos judeus aceitarem este acordo. Na Guerra de 6 Dias, em 1973, ou Guerra de Yom Kippur, milhares de tanques de guerras cruzaram o Sinai oriundo do Egito e desceram pelas colinas de Golã a partir da Síria, num ataque surpresa orquestradamente para destruir os judeus. Era dia de Yom Kippur, ou seja, o dia do perdão. E as forças armadas de Israel estavam de licença na celebração de uma das mais sagradas festas religiosas da nação. Logo, para que Israel pudesse contra-atacar, precisaria de 3 a 4 dias para pôr o exército em prontidão de batalha, mas não foi o que aconteceu. Tiveram que enfrentar 1,2 milhão de árabes armados até os dentes. Israel teve muitas baixas, mas saiu vitoriosa no combate. Após a guerra de Yom Kippur, as coisas para o povo de Israel complicaram ainda mais, levando-os a passarem dias angustiosos. Mais de 60 nações romperam seus laços diplomáticos com a nação de Israel. O que mais intriga o mundo cristão e judeu é que nenhuma nação repreendeu os árabes pelo ataque surpresa e covarde. O sentimento antissemita mundial trabalha de forma velada, fazendo a nação viver um clima tenso e subjugado, debaixo de acusações, carregando o estigma de promotora da violência. O antissemitismo é a mola propulsora da grande mídia mundial, indexada pelo dinheiro vertido do petróleo. Por causa destes recursos, os árabes não sofrem a retaliação merecida, nem ao menos da grande mídia mundial. Seu salvo-conduto é a manutenção de grandes potências como o petróleo. Quando Israel deportou 400 terroristas do Hamas e do Jihad Islâmico por ter assassinado centenas de civis, sofreu retaliação da grande mídia internacional e foi censurado pelas Nações Unidas. Mas quando o Kuwait deportou 300 mil palestinos, a grande maioria de inocentes, a mídia mundial e as Nações Unidas ignoraram o ocorrido, amenizando a situação. O que se percebe que, em virtude deste velado sentimento antissemita mundial, fica notório que as Nações Unidas são tendenciosamente pró-árabe. Algumas descobertas esclarecem essa tendência da ONU. As chamadas Forças de Paz do Líbano cometeram erros que evidenciaram isto. Eles abrigaram terroristas da OLP, ofereceram suas instalações para dar abrigos aos terroristas, forneceram equipamentos militares e deram orientações de como atacar Israel. Este apoio velado das forças de paz do Líbano foi descoberto pelos próprios israelenses. Quando pressionados, invadiram o Líbano e nos lugares das instalações das forças de paz encontraram um arsenal de armas avançados que eram incompatíveis com as habilidades dos combatentes da OLP, o que seria suficiente para munir mais de 1 milhão de homens nos combates. O que ficou bem claro é que este arsenal se destinava a uma invasão soviética, e isso só não ocorreu porque o tempo da invasão soviética está debaixo do comando de Deus para tempo e hora do seu propósito. A ONU já condenou Israel por mais de 370 vezes, porém nunca tratou com o mesmo rigor com árabes, reprimindo suas agressões. Depois das Olimpíadas de Munique, há aproximadamente 2 anos, a OLP assassinou 11 atletas israelenses. Arafat foi convidado para dar explicações
e, lamentavelmente, foi recebido como herói, sendo aplaudido, embora sempre fazendo apologia pela extinção de Israel. Neste fatídico dia, o então secretário da ONU, Boutros Ghali, declarou: os judeus devem abrir mão de sua condição de nação e do Estado de Israel para ser uma comunidade do mundo árabe. O Templo de Israel e a saga de Donald Trump. O templo, o Domo da Rocha, no cume do Monte Moriá, no âmago de Jerusalém, com 141 mil metros quadrados, está no centro nervoso e religioso do mundo. Este lugar fervilha como um vulcão pronto para explodir, pois é demandado pelas maiores religiões do mundo com profunda paixão pela posse do lugar. E isto provocará a Terceira Guerra Mundial. O local é onde está o Domo da Rocha. Situa-se no lugar em que, num ato de fé e obediência a Deus, Abraão ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Mas Deus interviu para lembrar à humanidade que o verdadeiro Isaque ainda viria 900 anos depois. O glorioso rei Davi comprou aquele terreno das mãos de Araúna, o Jebuseu, e ali ele dedicou a Jeová um altar para apresentar à nação. E foi nesse lugar onde Yahvé se manifestou a Abraão e mais tarde Salomão edificou o famoso templo. Deste esplêndido templo judeu não resta mais nada. E sobre os escombros da fé, os antissemitas muçulmanos ergueram um suntuoso templo, o Domo da Rocha. Um grandioso monumento ao Deus da Lua, o inimigo e antissemita Alá. Em 1967, Israel tomou o leste da cidade de Jerusalém e o antigo Monte Moriá, o monte do templo onde está o Domo da Rocha. A Bíblia diz que Jerusalém seria pisoteada pelos gentios até a volta de Cristo. Isto parecia ser um argumento infundado, mas algo misterioso acontece. Israel inexplicavelmente devolve o monte do templo ao rei Hussein da Jordânia e, em ato contínuo ao rei Hussein, entregou Arafat e ao LP em 1994. Novamente, o coração da cidade de Deus permanece nas mãos dos gentios, e como foi propalado em fórum específico da ONU, Jerusalém deveria ser uma cidade de todas as nações. Assim, reacende as reivindicações. Porém, agora, quem não permite que este intento seja levado a efeito são os palestinos e, consequentemente, os árabes num todo. Uma das coisas que precisa ficar clara é que esse termo palestino não tem nada a ver com os árabes e esse povo palestino. O palestino não existe. A origem do termo palestino deriva dos filisteus. Em 130 depois de Cristo, os romanos reconstruíram Jerusalém como uma cidade pagã. Logo após que Jerusalém foi destruído, ela se torna uma cidade pagã, foi reconstruída. No lugar do templo de Salomão, construíram o templo a Júpiter. Milhões de judeus foram mortos, massacrados e milhares assassinados. Foi aí que, num ato de revolta e ira contra a semente de Abraão, os romanos denominaram a terra de Sírio-Palestina. E foi assim que o termo Palestina surgiu. A partir desse tempo, os judeus que ali viviam passaram a ser chamados de palestinos. A raça palestina é uma das questões mais agudas do Oriente Médio. A OLP, liderada por Arafat desde 1969, sempre arrogava para si o direito de representar a Palestina. Os movimentos sionistas sempre foram o terror dos palestinos e a OLP declarou ao pensar em matar Israel. Nosso conflito com o inimigo sionista não surge em função da demarcação das suas fronteiras, mas sim a própria existência de Israel. O que não pode ser esquecido pelos estudiosos dos conflitos no Oriente Médio é que a OLP
é uma organização de terroristas e bravos assassinos, o que se propala é que a OLP é responsável pela maior parte dos treinamentos das gangues e organizações terroristas do mundo. O cérebro pensante da OLP foi Arafat, que sem dúvidas, ao morrer, deixou muitos outros líderes com a mesma habilidade e espírito sanguinário. Em 1970, a OLP tinha uma extensão de 55 bases na Jordânia. Suas perseguições e matanças de civis jordanianos era tão insuportável que o rei Hussein ajuntou tropas de beduínos e expulsou a organização para os territórios do Líbano. Lá, esta organização sangrenta aniquilou várias comunidades cristãs. Mesmo com todos esses atos sangrentos cometidos pelo OLP, a grande mídia e a ONU fizeram vistas grossas, não impondo limites para detê-los, ou seja, a imprensa internacional foi ameaçada sob a alegação de que faria atrocidades pelo mundo afora e acabou por se manter em silêncio. Os que foram mais ousados em relatar os fatos sofreram com mortes terríveis, como membros da TV ABC, membros da Rádio Belga Livre, de revistas famosas e outros. Em meio a todas essas ameaças, as forças da ONU não reagiram. Cerca de 300 mil civis libaneses foram mortos e mais de 100 mil mulheres engravidaram em virtude de estupros praticados pelos membros dessa funesta organização. Quando Israel resolveu reagir contra o OLP, expulsando-a novamente, recebeu críticas do mundo e foi censurado pela ONU. Senhoras e senhores, Arafat, presidente do Conselho Executivo da Organização para a Libertação da Palestina, Sua Excelência Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel. Estes encontros em busca de um plano de paz para o Oriente Médio sempre tramitou com uma dialética enganadora para com o Estado de Israel. Este será sempre o plano do anticristo, o engano. O molde seguido pelos muçulmanos vem de Maomé. Ele nasceu em Meca no ano 570 d.C. Em 628 fez um tratado com sua tribo Quraish e 2 anos depois atacou Meca, matando os homens e escravizando as mulheres e crianças. O líder da OLP declarou: em nome de Alá, eu não considero o acordo de paz entre a OLP e Israel mais do que o acordo assinado entre o nosso profeta e a tribo Quraish. A paz para nós implica na destruição de Israel. Todos os acordos de paz que foram celebrados entre Israel e o mundo árabe terá por parte dos muçulmanos uma intenção de engano. Isto ficou claro nas palavras de Arafat. Ele sempre foi ovacionado e celebrizado no Oriente Médio, mesmo sendo sanguinário, impiedoso, sadista odioso, se tornou um ícone de paz pela mídia mundial, recebendo o Prêmio Nobel da Paz e foi honrado com o campeão de justiça em favor do oprimido povo palestino. O que o mundo não sabe é que este termo palestino nunca foi prerrogativa desta gente. A antiguidade da terra revela a seguinte trilha: a terra era chamada de Canaã e seus habitantes eram os cananeus. Em um período da história desta terra havia um homem em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, chamado Abraão. Ora, o Senhor Deus disse a Abraão: sai-te da tua terra para a terra que eu te mostrarei. E passou Abraão por aquela terra, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. A terra chamada Canaã tornou-se Israel quando Deus entregou a semente de Abraão. Logo, quem habitou a terra por milhares de anos não foram os pseudos palestinos, mas sim os cananeus e depois Israel. A verdade sobre a história dessa terra é ocultada nas melhores enciclopédias. A origem do termo Palestina deriva dos filisteus. Como se percebe, foram sempre os arqui-inimigos do povo de Israel. Em 130 d.C., os romanos reconstruíram Jerusalém como uma cidade pagã. No lugar do Templo de Salomão,
construíram o templo de Júpiter. Em meio a tudo isso, 500 mil de judeus foram mortos e milhares assumiram uma posição de escravo. Foi aí que, num ato de revolta e ira contra a semente de Abraão, os romanos denominaram a terra de Sírio-Palestina, resultando do termo Palestina. A partir desse tempo, os judeus que ali viviam passaram a ser chamados de palestinos. Na Segunda Guerra, a Inglaterra tinha um exército palestino composto por judeus. A Orquestra Sinfônica Palestina era composta de judeus. O jornal palestino era um jornal judeu. Em 1948, pelo movimento de repatriação do povo judeu, houve uma debandada e fuga de árabes do território de Israel. Nos novos acampamentos, arrogaram para si o direito de ser os verdadeiros palestinos, donos da terra de Israel. Consequentemente, num sentimento de piedade por este povo desertor, que alegavam ser os verdadeiros donos do território, o mundo se voltou para eles como se isso fosse verdade. E a grande mídia mundial promoveu essa mentira que se tornou uma verdade para o mundo. A posse da terra, pelos seus verdadeiros donos, tem mais de 4.000 anos, desde quando Abraão adquiriu a caverna de Macpela em Hebrom. Ali foram sepultados Sara, Abraão, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia. Em Hebrom, Davi foi coroado rei de Israel. Essa terra sempre foi e sempre será um lugar sagrado para Deus e para os judeus. Isso prova que os árabes e o Islã arrogam para si um lugar que não tem nada a ver com eles, desde a origem da terra. Mesmo com toda essa história de posse da terra, os árabes ignoram por mais de 3.000 anos a presença dos judeus na terra e alegam que Hebrom e Jerusalém são possessões deles. Estão determinados a varrer todos os verdadeiros habitantes, mas em 1948 Israel declara a sua independência e, em virtude da força israelense nas batalhas para a desocupação da terra, milhares de refugiados ficaram conhecidos como refugiados palestinos da guerra. E isso tem sido um problema para as Nações Unidas há 50 anos. A verdade por trás disso é uma só. Os refugiados poderiam ter permanecido pacificamente entre os verdadeiros donos da terra e ter sido agregado, mas o alto comando árabe articulou de forma sórdida através de rádio, jornais e alto-falantes nas ruas, orientando-os para que saíssem e se refugiassem nos altos, para que eles pudessem atacar de surpresa e destruir os então repatriados judeus. O que os árabes não contavam era com as providências de Deus para com a descendência de Abraão. Mais de 350.000 fugiram e muitos ficaram. Os que ficaram hoje são cidadãos israelenses e compõem 16% do eleitorado de Israel. Ou seja, os pseudo-palestinos hoje são um problema criados pelos próprios árabes, pelo ódio venenoso que nutrem contra Israel. A Jordânia anexou o território palestino destinado pela ONU e expulsou todos os judeus que estavam na região. Destruiu todas as sinagogas judaicas e deu um novo nome às terras conhecidas por Judéia e Samaria como margem ocidental. Israel ficou com um pequeno território em relação aos árabes, apesar das riquezas em jazida de petróleo e outros minerais, e um território 700 vezes maior que Israel. No entanto, Israel, com o movimento sionista, recebe judeus do mundo todo, dando-lhes abrigo e dignidade. Mas os árabes se recusam a receber qualquer refugiado ou estrangeiro nos seus territórios. Com uma taxa alta de natalidade, os palestinos vivem à margem da pobreza, diferentemente de Israel, que no princípio da sua independência somava 600.000, absorveu 820.000 refugiados que viviam em condições de opróbrio e de escravos. Muitos foram mortos e perderam suas posses pelos árabes. O renascer de Israel chegou propiciando a bênção até para os inimigos, mas parece que o mundo e a ONU não têm essa percepção. Israel já assimilou milhões de imigrantes. Na Guerra dos 6 Dias, em 1967,
mais de 1 milhão de desabrigados tiveram os cuidados da nação de Israel, recebendo o direito de viver nas terras estatais e com infraestrutura, com condições humanas, obedecendo às previsões preconizadas pelo IDH. O que mais deve intrigar o mundo é que a nação árabe se opõe ao trabalho acolhedor de Israel para com os imigrantes refugiados. O que mais intriga são as atitudes das Nações Unidas, que ao longo de décadas adotam as seguintes resoluções. A Assembleia Geral exige que Israel desista da integração de posse dos palestinos na faixa de Gaza. A Assembleia Geral conclama novamente a Israel para que se retrai de quaisquer ação destinada à reintegração dos refugiados palestinos na margem ocidental. Em uma análise mais justa e com coerência bíblica, o mundo e as Nações Unidas há de entender que Jerusalém sempre foi a capital de Israel com os seus respectivos reis, mas até hoje são ignorados do ponto de vista dos seus direitos pré-estabelecidos por Deus. Há pouco tempo, o ministro das Relações Exteriores do Vaticano, em visita a Jerusalém, em 1998, disse: a presença dos judeus no lado oriental de Israel constitui uma ocupação ilegal. Veja, a própria igreja, que teria que dar apoio para o povo de Israel, que somos o berço cristão, por causa do berço do judaico-cristão, emite parecer o contrário. Em março de 1999, Israel foi advertido que a União Europeia não reconhecia sua soberania sobre Jerusalém. A bula papal no jubileu do ano de 2000, o Papa João Paulo II não aceitou a soberania de Israel, totalmente o contrário do que propõe o cristianismo para com Israel. Em fevereiro de 2000, o Vaticano assinou um acordo com a OLP que pedia garantia da ONU para que Jerusalém fosse de controle internacional. O que se percebe pela história é que o arqui-inimigo de Israel são os muçulmanos, o Islã e o catolicismo romano. É notório que o discurso de vários papas foram condenatórios. A Igreja nunca reconheceu que a Inquisição e perseguição dos cristãos judeus foram por política oficial da Igreja e dos papas, com a intenção de controle e poder por parte do clero. Até hoje, Roma assevera que o povo escolhido por Deus é os católicos, ou seja, a Igreja Católica, e não o povo judeu. Veja uma inversão. O antissemitismo não está só no seio dos árabes, no âmago da alma árabe, no âmago da religião islã, está no âmago também do coração da Igreja Católica, que teria que ser um cristianismo, hoje um pseudo-cristianismo. Em 1965, o Segundo Concílio do Vaticano declarou que a Igreja Católica consistia-se um novo povo de Deus, ou seja, trocou, não é mais o povo de Israel escolhido, sim agora a Igreja Católica. A Roma Católica se denomina a Cidade Santa, contrário do que a Bíblia diz, Jerusalém é a Cidade Santa. A Cidade Eterna, esse título Deus deu a Jerusalém, não a Roma papal. Os judeus culpam a Cristo e aos cristãos pelo antissemitismo do catolicismo romano. O catolicismo, com pseudo-evangelho de obras, de indulgências, de sacramentos, de purgatório, fica longe de ser representante de um cristianismo bíblico. As práticas romanas não poderiam ser antissemitas, pois Jesus foi um judeu. A igreja matou muitos judeus, em números excessivos, matou muitos cristãos. O Papa Inocêncio III, em 1209 e 1244, fez um terrível massacre na cidade de Bissy, na França. Aproximadamente 60 mil cristãos albigenses foram mortos. A Cruzada Albigenses, cujo termo de Albi, cidade situada ao sudeste da França, foi um conflito armado com o apoio da dinastia capetiana, reis da França na época. A Igreja Católica qualificou como herege os cristãos que viviam em territórios feudais.
Nas regiões montanhosas e vales do sul da França, existiam cristãos que negavam a prática da Igreja Romana, reconhecida como albigenses, valdenses, huguenotes e outros protestantes franceses que sofreram massacres durante as guerras religiosas no final do século XVI. Mais tarde, em 1685, esses descendentes foram a extensão da Igreja Reformada de João Calvino. No massacre de São Bartolomeu, foram assassinados 70 mil huguenotes, depois mais 200 mil e aproximadamente 500 mil tiveram de fugir da França por causa da fúria da Igreja Romana. Hitler não teria matado 6 milhões de judeus se a Igreja Católica não tivesse, ao longo dos séculos, programado e abrido caminho do antissemitismo contra os cristãos. Foi o álibi que ele usou para vomitar sua fúria antissemita contra o povo judeu. Em 26 de abril de 1933, o déspota Hitler trouxe à memória da enfurecida multidão da Alemanha os representantes do Vaticano. Antes de ser o Papa Pio XII, o então cardeal Patielli financiou Hitler com dinheiro do Vaticano para formar o partido nazista. Patielli enviou mensagem de apoio ao sistema antissemita de Hitler. Ao ilustre Herr Adolf Hitler, chanceler do Reich alemão. É com grande prazer que recomendo aos anos passados na Alemanha como o número apostólico, ocasião em que fizemos de tudo para estabelecer relações harmoniosas entre a Igreja e o Estado. Agora, suplicamos ainda mais fervorosamente para alcançarmos este alvo. Carta do Papa Pio XII a Hitler. Em 1939, o mundo já conhecia o intento abusivo de Hitler. Isto resultará na aniquilação e exterminação da raça judaica na Europa. Em 22 de junho de 1943, 4 anos antes depois deste pronunciamento de Hitler, era possível ver a fumaça dos corpos de judeus incinerados nos fornos.